Bom, e os ministros do Tribunal de Contas da União avaliam que uma ação movida por Lula favorece Jair Bolsonaro no caso das joias. Ela corre no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pede a anulação de uma decisão do TCU que, em 2016, determinou a devolução de 21 itens recebidos pelo presidente no primeiro e segundo mandatos entre 2003 e 2010. As peças, que ficaram conhecidas como as tralhas de Lula, incluem 5 esculturas, 2 maquetes, 3 espadas, uma coroa, um prato decorativo e moedas antigas. Todas estão guardadas em um cofre de uma agência do Banco do Brasil. O presidente alega que os itens foram presentes dados a ele na pessoa física e não como chefe do executivo. A defesa do presidente afirma ainda que Lula não foi ouvido no processo. O julgamento do caso já foi adiado 2 vezes. Segundo os ministros do TCU, caso haja anulação do acórdão publicado em 2016, abre-se espaço para que Jair Bolsonaro também fique com os presentes recebidos. Ana. E a lista das cortinas de fumaça vai só encurtando, né? E agora? Não dá para falar das joias, não dá para falar mais do cartão de vacina, né? Vão ter que começar a inventar umas coisas aí. Daqui a pouco vão procurar não sei quantos milhões de CPFs que doaram os 17 milhões aí para o presidente Bolsonaro, pessoas físicas e não empresas, não construtoras, né? E aí vai acabar. A lista da cortina de fumaça vai acabar. Vai ter que chamar a imagem de uma viagem de Portugal, alguém que poderia ter ofendido um ministro X numa viagem para Portugal. Enquanto isso, como nós falamos, você abre os jornais, nenhuma manchete sobre esse crime de apagar as imagens do 8 de janeiro. A mesma coisa aconteceu hoje durante lá a CPMI, senadores e deputados da base governista falando disso, né? O general G. Dias na frente deles e eles falando de joias do Bolsonaro, de 4 anos, do fascismo do Bolsonaro. É isso, Paula, tá tudo muito óbvio para o cidadão de bem e que acompanha as notícias como elas são, os fatos, como eles são, e não as narrativas. A lista enviada por Lula ao Tribunal de Contas da União, no entanto, não inclui o relógio da marca Piaget, avaliado em R$80 mil, que ele recebeu em 2005, do então presidente da França, Jacques Chirac. É isso, né, Consta? Tem uma discussão em relação ao Rolex do presidente Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, se seria um item personalíssimo ou não, e essa discussão aí está em jogo, e aí o TCU vai ter que se definir aí em relação a essa discussão, né? O presidente francês Jacques Chirac, como diz o próprio Lula, né? Veja, Paulo, às vezes a gente tem que pensar se esse nível de duplo padrão escancarado é esfregado na cara da população brasileira de propósito ou não. Porque o Lula mesmo mostrou o relógio lá e falou, né? Foi um presente do Jacques Chirac e tudo, o Patek Philippe dele. E sabendo que o Bolsonaro agora está envolvido com esse esquema que a mídia criou como se fosse o Al Capone, né? E não passa de presentes com uma região meio cinzenta ali, e no caso de um relógio cá entre nós, é um item personalíssimo, né? Que ele tem o direito de fazer o que ele quiser, então, pelo visto, com o presente. Então, tudo isso são tentativas, como lembrou muito bem a Ana, e não é a primeira e nem será a última, tiveram várias, né? Da imprensa colocar a pecha de corrupto no Bolsonaro para equilibrar o jogo do ponto de vista ético. Falar, vamos parar então de falar de questões éticas, porque afinal de contas, de um lado encontraram 51 milhões de reais em malas no apartamento de um ministro do Lula, do outro lado ele vendeu um relógio que ele ganhou de presente, o Lula também, mas veja bem, então as narrativas são patéticas, o duplo padrão é escancarado. E eu fico às vezes com a sensação de que eles fazem para isso mesmo, é para mostrar assim, olha, vocês não podem nada e nós podemos tudo, temos um salvo-conduto. O Olavo de Carvalho dizia uma coisa interessante aqui, né? Ou a gente prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão nos prender pelos crimes que nós não cometemos. Então está muito claro que é isso que está em jogo. O Lula pode sair com 11 containers de presente,
O Bolsonaro, se alguém colocou à venda um dos presentes que ele tinha lá, ele é tratado como Al Capone num esquema de lavagem internacional de dinheiro, né? É um negócio muito ridículo. Até o Pix, como lembrou também a Ana, né? Tiveram doações de R$2, de R$22, pelo simbolismo do número. São quase 1 milhão de pessoas doando. E aí vão lá e começam a levantar a tese, né, absurda de que tudo isso é um grande esquema de lavagem de dinheiro. De novo, poderia até ser projeção, né? Eles estão tão acostumados com o PT que eles acham que todo mundo é igual. Mas eu acho que é algo ainda pior que isso. É uma tentativa deliberada de mostrar assim, vocês vão ser perseguidos, não importa o que façam. E o outro lado tem um salvo-conduto, pode fazer o que quiser, né? Que nada vai acontecer.